Boa noite, amados irmãos. É, é muito complicado, né? O pastor estava aqui agora mesmo, né? E a gente foi convidado por ele. Nós sempre falamos que essa é uma tarefa muito difícil para nós, né? Mesmo tendo sido o JP, né? União de Juvenis Presbiterianos, era lá no tempo vindouro. Mas a UJP ela tinha um alcance grande, né? Porque não existia a UPA, né? Então, o JP ia até lá, os meninos de 16, as meninas de 16, 17 anos. E era muito complicado. E durante algum tempo, depois que nós fomos ficando maiorzinhos, fomos percebendo essa dificuldade, então surgiu no meio do caminho a UPA e logo depois foi trocado o nome da UJP para o UCP, né? Eu quero convidar para estar comigo aqui no púlpito o nosso conselheiro da UCP, até porque já o peço para que ele possa ficar em oração por nossa vida aqui junto conosco, né? Um privilégio poder ter nosso amado irmão presbítero Jaime aqui, e não só o presbítero Jaime, agora, como aqueles que participam da Assembleia hoje, nosso mais novo presbítero emérito, né? Com toda a honra que lhe é devida, né? Então, nós louvamos a Deus pela vida do presbítero Jaime, que daqui a pouco está sendo emérito conselheiro da UCP, que todo ano eles também já têm essa emerência, né, de ser nosso, né? Nós vamos pedir para a Raina colocar o primeiro slide. O texto que nós separamos, amados irmãos, para compartilhar com os irmãos é pequenininho, né? Então, o tamanho do texto também deve traduzir o tempo que ficaremos compartilhando com os irmãos aqui. É o Salmo 131, todos podem abrir e manter as suas Bíblias abertas, acompanhando, né? Esse salmo, ele foi escrito por Davi, né? E uma curiosidade é que nesse período aí, nesse pedaço do Salmo 120 ao 134, né? Os estudos dizem que eram salmos, eram músicas cantadas quando o povo tinha que subir a Jerusalém nas 3 festas principais que existia, que o povo deveria estar sempre reunidos, né? É mais ou menos, ou se você quisesse tentar se reportar aquele tempo, mais ou menos que nós acabamos de fazer aqui, né? Nós acabamos de cantar, não sei se os irmãos perceberam, nos cânticos, não foi combinado com o pastor, né, como texto, mas o cântico foi, os cânticos exatamente esses, né? Apresentando a Deus a nossa adoração, humildemente chegando à sua presença, estando contentes, né, estando confiantes nesse amor tão grandioso que nos tem, que não foi separado, né? Nós fomos chamados por Deus, né? Até o cântico das criancinhas, no começo, né? Pode não parecer, mas existe toda uma deferência muito grande quando você diz que Deus segurou a nossa mão, né? Lá o barquinho afundando, Deus segurou a nossa mão. É para mostrar e lembrar sempre, né, que ninguém é capaz de segurar a mão de Deus, né? Nós temos outros textos, os textos mais conhecidos, como eu gosto muito, que é o de quando Pedro, né, caminhou pelas águas e perdeu o foco e ia afundando, né? E Jesus prontamente o pegou pela mão. Então, nós vemos que aquele que nos socorre é aquele que segura a nossa mão, né? Esses salmos, né, ele tem uma curiosidade, é porque Davi que escreve, e ele tem três versículos e 3 mensagens para nossos corações, né? Como que nós devemos se apresentar? Por que tem uma formiguinha ali, e vai aparecer em alguns slides? Esse é um personagem infantil, criado na década de 80, é o mais famoso, conhecido como Esmilinguido, né? E tem também a sua turminha toda, né? Mas o Esmili, né, como é conhecido, chamado pelos seus amigos, né, ele é a figura de uma formiguinha, bem frágil, né, bem pequena. E o texto de hoje fala sobre a figura, né? Eu até achei que
por instante, a Maria fosse pregar aqui, né? A criança, aquela coisa toda, eu fiquei até preocupado se era eu mesmo que ia falar alguma coisa hoje à noite, né? Mas criança, como o pastor também falou, né? Nada combinado, né? O pastor falou também que somos uma criança. E Davi vai falar exatamente isso no texto. Vai falar sobre como que nós devemos se apresentar. Naquele tempo, o povo se apresentava, se chegava à presença de Deus nas grandes festas, assim, em romagem, né? Em humildade de coração. E Davi quer colocar isso bem claro, de como nós devemos se achegar a Deus, como nós devemos vir cultuar a Deus. Quando nós saímos de casa, como o nosso coração está, né? Como nós devemos vir à casa de Deus, né? Vamos atentar para a leitura da palavra de Deus. Salmo 131, os versículos de 1 a 3, né? Calma em Deus, cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mamãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te somos gratos, Senhor, por esse cuidado que tem tido para conosco. Que cada servo teu que se achegou aqui à tua casa e cada um, Senhor, que está também acompanhando esse culto, Senhor, de honra e glória ao teu santo nome através da internet, Senhor. Pelo aplicativo do Zoom, que tu possa abençoar esses lares, assim como de todos que aqui estão. Tenha cuidado de nós, Senhor. Livra-nos do mal, ó Pai, e dá-nos, Senhor, o entender da tua palavra. Ó Deus, Pai, teu servo coloca a tua palavra aqui como humildade no nosso coração. Que possamos se apresentar a ti, Senhor, com coração humilde, com todo cuidado, com servos teus, Senhor, reconhecendo o teu poderoso poder, a tua glória, a tua honra, Senhor. E te oramos agradecidos, Senhor. Fala em nossos corações. É o que te peço. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Sempre é um desafio estar aqui. Eu confesso que estou aproximadamente 15 dias, ou um pouco menos, olhando o mesmo texto e lendo o mesmo texto, né? E cada vez que a gente lê, sempre encontra uma coisa nova, ou tira aqui, corta aqui, né? Então, é muito interessante. Eu agradeço o pastor, mais uma vez, por ter nos dado esse termo de confiança. Este Salmo de Davi, assim como nós falamos, é um salmo de romagem, ou de peregrinação, ou como aparece em algumas das Bíblias, um cântico de ascensão, a cidade de Jerusalém ao alto, né? Entende-se que os salmos de 120 a 134 são assim chamados, porque eram cantados quando os peregrinos de todo Israel se dirigiam a Jerusalém para cada uma das 3 grandes festas judaicas, Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Entende-se que eles cantavam esses salmos pelo caminho. Podemos notar que neste pequeno salmo não se fala muito diretamente sobre o Senhor. Na verdade, encontramos aqui uma confissão de Davi diante de Deus. E com essa confissão aprendemos sobre a maneira como Deus espera que nos aproximemos dele. Como os peregrinos deveriam se achegar a Deus em Jerusalém. Como nós, em pleno século XXI, devemos chegar para cultuar e viver diante de Deus. O Salmo 131 nos oferece uma resposta simples, clara, que podemos dividir de acordo com os seus 3 versículos. O Salmo 131 nos ensina como devemos viver diante de Deus. Com um coração humilde, com um coração contente e com um coração confiante, né? Esta é uma confissão, no primeiro versículo, que Davi vai fazer, diante de Deus, que não se deixa enganar. Uma confissão àquele que sonda as mentes e os corações, né? Davi fala, né, a palavra do Senhor, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Né? Davi está falando que no seu intelecto, né? E vamos lembrar, mais uma vez, né, o pastor tem dados de estudo aqui na semana, e na última quarta-feira, bem,
Quando a Bíblia fala coração, sempre devemos relacionar coração com a mente, com o nosso intelecto, né? É a inteligência, o modo de a gente entender as coisas, né? Apesar da palavra de Deus falar que o coração do homem é enganoso, né? A palavra de Deus, quando fala sobre coração, ele fala sobre essa função, né? É tudo no crer, né? Do entender, né? Então, Davi abre seu coração e declara: não é soberbo o meu coração. Coração, nas Escrituras, refere ao centro do nosso ser e envolve o intelecto, as emoções e a vontade. É também a sede de nossos planos, desejos e decisões. Então, o que Davi está dizendo é: eu sei, Senhor, que diante de ti não posso manter aquela soberba. Vamos lembrar que Davi, né, os historiadores dizem que nesse momento Davi já era rei em Israel. Né? Então, ele está dizendo que mesmo como rei, como poderia ser soberbo, ele tem guardado o seu coração dessa soberba. Né? Então, ele está dizendo que aquela soberba, orgulho, arrogância que se esconde no coração dos homens, eu sei que preciso viver de forma humilde diante de ti, Senhor. Davi também diz: nem é altivo o meu olhar. Mesmo como um rei, né? Era como se ele estivesse do alto, né? Do seu trono, né? Do reinado, e olhasse para baixo pelo seu povo, né? Então, com orgulho, né? De ser rei. Né? Então, está dizendo que não, que o olhar dele não tem essa altivez, né? Eu não olho para os outros com um olhar de superioridade, como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Notem bem que, ao que parece, Davi já era rei de Israel quando escreveu este salmo, e aqui está ele confessando que, apesar de sua posição, por conta da ação de Deus em seu coração e seu olhar, não era altivo. Devemos notar uma relação entre aquilo que pode ser visto, um olhar altivo, com aquilo que permanece escondido, né, no coração soberbo. Um olhar altivo ou qualquer outra indicação externa de altivez procede de um coração soberbo. Assim, a altivez que se revela no olhar ou no falar é apenas um sintoma de um coração soberbo. Em seguida, ele fala que também tem um coração humilde diante de Deus, ao dizer: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não andar, né? Não ando, significa que este não é o meu modo de vida, não escolhi fazer isso. Se refere àquilo que o coração humano deseja, como riquezas, honra, glória, reconhecimento e grandes empreendimentos, né? Grandes coisas. Né? Refere-se àquilo para o qual Deus não nos chamou. Mas mesmo assim queremos. Né? Deus não nos chamou para riquezas. Davi não procurou ser o que Deus, ou ter o que Deus não havia determinado para a sua vida. Ele não tentou controlar a providência de Deus. Coisas maravilhosas, quer dizer, aquilo que está além do nosso poder, ou aquilo que é difícil de entender. Isso quer dizer que Davi não se envolvia em questões que não podia entender. Ele reconhecia seus limites. Ele sabia que Deus, em sua providência, age muitas vezes de uma forma que não conseguimos compreender. A ideia aqui é que ele não procurava por coisas que estavam além dele, nem tampouco procurava se colocar no lugar de que pertence a Deus. Amados irmãos e prezados visitantes, a adoração a Deus é, antes de tudo, uma atitude do coração. Em nossos dias, as pessoas estão muito interessadas numa adoração que se revela por meio de posturas físicas. Levantar as mãos, bater palmas, dançar, sendo esse o foco principal, né? Mas o que vemos aqui é que realmente é importante: o nosso coração diante de Deus. É a única forma que podemos ser aceitos diante de Deus. A única forma que podemos viver diante de Deus é com um coração humilde. Então, não devemos imaginar que seja bastante estar em um culto que não está centrado em emoções e tampouco cheio de invenções humanas. A adoração é mais do que isso. A pergunta é:
como está o seu coração diante de Deus. Né? O último cântico agora que nós fizemos, né? Um cântico que parecia não muito atrelado ao tema da nossa oração, mas um cântico de confissão de que o Senhor Deus é o nosso Senhor, de que dele dependemos de todas as coisas. É assim que precisamos se apresentar diante de Deus, um coração humilde. Então, não devemos imaginar que seja bastante estar em um culto, né, centrado, mas a humildade não requer somente no culto. Precisamos ser humildes em todos os lugares. Ela se refere à nossa maneira de viver como um todo. Sabemos que existe um grande perigo de termos um coração soberbo. E um coração soberbo é um coração inquieto. Um coração cheio de pensamentos grandes e exaltados, que pensa de forma exaltada a respeito de si mesmo, de tal forma que olha os homens com um olhar altivo e que fica inquieto com a providência de Deus. O coração soberbo não aceita o que Deus soberana e sabiamente determinou. O coração soberbo diz: eu não posso aceitar isso. Eu mereço coisa melhor. Porque Deus abençoa fulano e não me abençoa. Eu não entendo porque Deus está fazendo isso comigo. Porque estou sofrendo assim, eu não mereço. Teria sido melhor se Deus tivesse feito de tal modo, de tal maneira, tal assim e assim. No entanto, o coração humilde é aquele que agradece a Deus por onde está, pelo que tem, sem reclamar, sem murmurar contra a providência divina. O coração humilde aceita o que Deus ordenou. Ele não permite que os aspectos da providência de Deus, que ele não entende, roubem a sua alegria de viver, sua gratidão, seu desejo de viver a Deus, apesar de tudo. O coração humilde não busca entender coisas que Deus, em sua soberania e sabedoria, resolveu ocultar ao nosso entendimento. Muitas das coisas nós não conseguimos entender que tem acontecido. Até mesmo hoje, né, dia, sobre essa pandemia, alguns de nós, ou todos de nós, paramos em casa, às vezes, paramos no tempo e pensamos por que tudo isso tem acontecido, né? Aí, hoje de manhã, vendo o pastor falar sobre o chamamento, né, aqueles irmãos que acho que esqueceram, né, do endereço. Alguns não podem vir, que é justo, né? Outros podem vir, mas preferem não vir. Mas ele falou sobre a preocupação de que muitos irmãos têm se afastado mesmo do convívio, dos trabalhos da igreja, né? Nós precisamos ter um coração humilde para tentar entender, mas muitas das coisas o Senhor não vai nos dar esse entendimento. Existe um limite para nossas perguntas quando o assunto é Deus e sua revelação e providência. Quando tentamos ultrapassar esses limites, então queremos ocupar um lugar que não nos pertence, o lugar de Deus. Podemos pensar em 2 exemplos bíblicos. O primeiro é o próprio Davi, quando ele era ainda jovem. Deus enviara Samuel até a sua casa para ungir como rei. Ele, então, tinha essa promessa de Deus. Mas nós não encontramos Davi correndo atrás de sua coroação. Saul era o rei de Israel. E Davi não deu nenhum passo para retirar Saul a fim de assumir o reinado. Ele mostrou-se bem tranquilo quanto a isso, ele não ultrapassou os limites de sua vocação, ele sabia que se esta era a vontade de Deus, então um dia ele se tornaria rei. Não há certeza de com quantos anos Davi foi ungido rei, né? Mas na Bíblia nós encontramos textos que ele assume o reinado de todo Israel aos 37 anos. Ele foi ungido rei aos 30 anos, ele foi coroado rei aos 30 anos, né? Tomou posse do seu reinado, e aos 37 se tornou rei sobre todo Israel. Então, claro, ele foi ungido com menos de 30 anos, né? Mas não sabemos
precisar que tempo é este, né? Ele sabia que tentar alcançar mesmo aquilo que ele se julgava ser vocacionado por Deus, sem que o próprio Deus tenha o conduzido a essa posição, e no final das contas querer assumir o controle da própria vida é querer ser Deus. Outro exemplo bíblico é Jó. Ele sofreu debaixo da providência de Deus, foi muito difícil, ele perdeu tudo, e então temos as palavras de Jó e de seus amigos tentando compreender a providência de Deus. Então o livro de Jó, depois que ele perde tudo, tem aquela batalha, aquela discussão toda entre os amigos, né? E todos falando com ele que isso não era possível, né? Que Deus, que tinha feito alguma coisa, que ele deveria morrer, né? E depois disso tudo, né? No versículo, lá em Jó 42, no versículo 1 e 3, Jó então declara: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, Jó declara ali que ele falou demais, até ele, né? É o orgulho que nos faz insistir e lutar por aquilo que muitas vezes Deus não quer nos conceder. É o orgulho que muitas vezes quer nos fazer ultrapassar os limites de nossa própria vocação. É o orgulho que nos faz querer saber o que Deus não nos permite saber. É um coração orgulhoso que não é um coração aceitável diante de Deus. O único coração aceitável diante de Deus é o coração humilde. Mas sabemos que, naturalmente, o coração de todo homem é soberbo. Então, como podemos ter um coração humilde? Somente por meio de Jesus Cristo. Somente por ele, porque ele nos deu um novo coração. Né? A palavra de Deus diz, né? Nova criatura, nascer de novo. Entendemos então que a humildade não é fruto de nossa determinação. Até para declararmos que somos humildes e temos um coração humilde, não vem de nós. Mas a graça de Cristo que opera em nós é que nos permitirá ter um coração humilde. É só por meio da graça de Cristo que podemos dizer: não é soberbo o meu coração. Quando a graça de Deus nos ensina sobre a glória de Deus e sobre a nossa miséria, então essa mesma graça nos faz humildes. Humildes para não buscar aquilo que Deus não deseja nos dar. Humilde para não querer saber aquilo que Deus nos tem ocultado. É assim que está no seu coração nesta noite? Você está ciente de suas fraquezas, de sua insuficiência? Você pode dizer como Davi: meu coração não é soberbo. Você pode dizer: eu não fico querendo assumir o lugar de Deus em minha própria vida, porque estou certo de que tudo o que preciso tenho em Cristo. Estou certo de que Deus está cuidando de mim. Se você pode dizer isso, então seja grato ao Senhor, pois a graça dele está operando em seu coração. No versículo 2, nós temos a palavra um coração contente. Davi diz, pelo contrário, a expressão hebraica utilizada aqui é uma fórmula de juramento que pode ser traduzida por seguramente, deveras. É como se fosse um juramento assim: eu tenho absoluta certeza que meu coração não está cheio de soberba, mas de contentamento diante de Deus. Davi utiliza uma metáfora. Ele diz que a sua alma era como uma criança que já foi desmamada. É uma criança. Vocês vão perceber, né, que eu nem falei o tema, né, mas eu acho que eu coloquei lá, né, como uma criança nos braços de sua mamãe. É assim que nós somos nos braços do Senhor nosso Deus, uma criança. Só que Davi usa essa expressão, criança desmamada. Então dá uma impressão de que a criança agora, ela está já mais crescidinha, já um pouquinho dona de si. Mas percebam que ele
a criança não sai do colo da sua mãe. Colo, né? Para todos nós que fomos crianças, colo traduz um pouquinho de segurança, né? Quando a criança está no colo da mamãe, a criança está toda segura. Quando nós estamos no colo do Senhor nosso Deus, nós nos sentimos seguros. E Davi, ele diz assim, que a sua alma era como uma criança que já foi desmamada. Isto é, a sua alma, seus desejos, não era como uma criança recém-nascida, gritando e chorando no colo de sua mãe, pedindo por leite, mas como uma criança que já passou desta fase e que agora está no colo de sua mãe, não à procura de alguma coisa. Né? Nós vemos, muitas das vezes, a criança, quando é pequenininha, então basta a mãe botar no colo, a criança quer procurar logo o peito da mamãe para mamar. Né? A primeira coisa que vai procurar, não é essa criança mais. A criança está tranquila ali. Só que, né, ela não foi ainda totalmente desmamada, ela fica inquieta. Né? Quando a criança tem que mamar, ela é uma criança inquieta. Né? Só que essa criança já passou essa fase. E que agora está no colo de sua mãe, não à procura de coisas, senão do amor de sua mãe. Davi está dizendo, estou contente, estou calado e sossegado diante de Deus. Nós sabemos o que uma criança que ainda não foi desmamada fica agitada. Assim, muitas vezes nossa alma quer estar por conta de nossos desejos e planos. Você entende o que é isso? As coisas não saem como queremos. Temos dúvidas sobre o futuro. Há problemas que nos pegam de surpresa. Há coisas que desejamos e não podemos ter. Há pessoas que falam mal de nós. Há problemas financeiros. Há falta de emprego. Enfrentamos dificuldade com nossos filhos ou com nossa esposa ou esposo. Existem frustrações, enfermidades e tantas outras coisas que nos deixam inquietos. A hora que parece que nossa alma está dançando frevo dentro de nós, nos sentimos inquietos, querendo levantar, resolver tudo pela própria força. Mas não conseguimos. Nossa alma treme, nosso coração se perturba dentro de nós. Temos que tomar cuidado, porque toda essa agitação da alma pode indicar nossa falta de contentamento diante de Deus, nossa insatisfação com sua providência. E já sabemos que por trás dessa falta de contentamento com a providência de Deus, um coração soberbo. Voltamos ao coração soberbo. A alma se agita, fica desassossegada, porque em nossa soberba queremos as coisas do nosso jeito. Seu coração anda agitado. Há preocupações que lhe afligem? Você está descontente? Preocupado? Atenção, estes são sinais da soberba que procura se esconder em nosso coração. O coração de Davi não estava assim. Pelo contrário, ele disse que fez calar e sossegar a sua alma. Como alguém pode calar e sossegar a sua alma? Né? Há uma resposta direta no próprio Salmo, mas pelo que lemos, podemos concluir que ele fez calar e sossegar a sua alma, apresentando diante de Deus com um coração humilde. Então, nós vemos que o Salmo é pequeno, e ele, mesmo o texto da palavra de Deus, se auto-instrui a nós. Né? Nós precisamos ter um coração humilde para tentarmos passar pela questão da soberba. Não tentando julgar as ações de Deus, mas simplesmente se submeter a Ele. Fazer a alma sossegar e calar-se não é algo fácil. Certamente envolve conflitos internos. Trava-se uma luta interna no âmbito do coração. É preciso lutar contra a própria soberba, contra o desejo de riquezas, o desejo de glórias, o desejo de honra, o desejo de aceitação e de reconhecimento. É preciso renunciar aos sonhos de crianças e colocar a vida inteira
como um sacrifício de gratidão a Deus. Davi aprendeu a renunciar a seus altos planos e pensamentos soberbos. E nós? Estamos dispostos a fazer a mesma coisa, abrir mãos de nossos planos, de seus desejos, mesmo que você os julgue bons e edificantes? Está pronto para ter menos do que pensou? Para ser menos do que planejou? Está pronto para contentar-se com o Deus que lhe dá, em vez de agarrar-se às suas expectativas? O Salmo 131 nos ensina a estar contentes com o que Deus nos concedeu, não só em termos de bens, mas também em termos da posição que nos foi dada neste mundo, a vocação que Ele estabeleceu para nós. Os Salmos nos ensina que quando nos submetemos a Deus e fazemos sossegar a nossa alma a uma mudança no centro gravitacional, o eu deixa de ser o centro e Deus se torna o centro de nossa vida. Amados irmãos, se Cristo não nos deu um coração humilde, então sabemos que não há motivos para descontentamento. Aliás, digo, amados irmãos, se Cristo nos deu, um coração humilde, então sabemos que não há motivos para descontentamento. Nós merecíamos a morte, mas Cristo morreu em nosso lugar. Nós não merecíamos, na verdade, nada, mas vimos a glória do unigênito Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Em Cristo podemos ter certeza que Deus cuida de nós e que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Em Cristo podemos estar contentes. Nele temos tudo o que precisamos. Nele nossa alma é como uma criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mamãe. Em Cristo a alma encontra contentamento na comunhão com Deus. Deseja Deus não pelo que Ele pode dar, mas deseja a Ele mesmo. Em Cristo podemos dizer, como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, nos versículos de 10 a 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo encontramos contentamento em Deus. O versículo 3 nos ensina que devemos estar diante de Deus com confiança, confiantes. Vem o versículo 3, que diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Agora, Davi convoca todo o povo de Deus a seguir pelo mesmo caminho. Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor. É como se dissesse: povo do Senhor, não há outra fonte de bênçãos, não há outro Salvador, não há pastor como ele, portanto, esperemos somente nele. Esperar no Senhor quer dizer, entregue-se ao cuidado de Deus, confie nele, descanse nele. Não seja soberbo e agitado, mas humilde, contente e confiante. Você não está entendendo o agir de Deus? E o porquê disso tudo, disso, aquilo que tem acontecido? Davi escreveu: espera no Senhor. Você se sente incapaz de resolver todas as coisas. Não se inquiete. Espera no Senhor. Entregue a Ele toda a sua ansiedade, seus temores, suas dúvidas, as pessoas que você ama, seus problemas e suas lágrimas. Ele é completamente confiável, perfeitamente sábio, inteiramente poderoso e te ama com amor profundo. É isso que ele nos diz nessa noite, por meio de sua palavra. O Evangelho é como um anúncio do amor e da graça de Deus. É uma garantia de que podemos esperar nele agora e para sempre. Seu amor não falha, sua graça não se retrai,
Suas promessas são infalíveis. Podemos esperar agora, podemos esperar amanhã, podemos esperar todos os dias de nossas vidas. E mesmo na eternidade, ainda será dele que obteremos todas as bênçãos. Portanto, Israel, povo de Deus, igreja de Cristo, espera no Senhor. Amados irmãos, vocês percebem que em poucos segundos podemos ler este salmo, mas que levaremos a vida inteira para aprender a sua lição. Somente pela graça dele podemos ter um coração humilde, contente e que espera em Deus. Que o Senhor nos dê essa humildade, esse contentamento e esta esperança, né, que é a fé que gratuitamente também Ele nos deu, porque é de sua graça, desde agora e para sempre. Nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus porque tem nos dado esse privilégio de compartilhar com os irmãos sua palavra. Eu quero convidar os amados irmãos a, de pé, lermos juntos o Salmo de número 40. Logo após a leitura desses salmos, nós convidamos a nossa irmã Maria que possa vir aqui à frente e ela vai dar continuidade à liturgia num ato de gratidão ao nosso Deus pela nossa UCP. Né? São 31 anos, né? E não são alguns dias, 31 anos de esperança. Nós temos, são 24 versículos, mas eu convido os meus irmãos a ler apenas os versículos de 1 a 13. Vamos fazer essa leitura alternadamente. A palavra de Deus diz assim: disse mais o Senhor... não, eu estou em Jó, hein? Olha. Nossa, bem que eu estava olhando aqui, o versículo não estava me ajudando aqui no que eu tinha preparado. São 17 versículos, né? Vamos ler, então, todo o Salmo alternadamente. Oração para livramento ao mestre de canto, também este Salmo é de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade.
Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Leiamos todos. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Louvado seja Deus, amados. Que Deus nos abençoe, que Deus faça nos dar, através do teu Espírito, o entendimento da tua palavra, né? Que possamos se apresentar a Deus humildes, contentes e confiantes. Louvado seja Deus. Obrigado.